Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Bondoso Deus, te peço que esteja conosco, conduzindo essa aula para que ela seja um canal de bênçãos na vida de todos nós. Amém. O estudo de hoje é a lição 8, Espiritualidade Saudável. O texto base dessa lição é 2 de Pedro 3, versículos 8 até o 18, que diz: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Introdução. Certo professor de música, querendo ensinar a arte musical como um princípio para a vida, reuniu os seus alunos iniciantes e, num quadro branco, colocou vários pontos escuros e dizia que cada um deles poderia representar em nossa vida a tristeza, pandemias, dores, lágrimas, choros, sofrimento, perdas, enfim, várias outras coisas, né, que podem trazer circunstâncias que nos trazem tristeza. Depois, então começou a traçar algumas linhas como se elas representassem o tempo de nossa vida. No final, então, foi que colocou uma clave de sol para mostrar que representava uma pauta musical e começou a cantar: Terás vida em olhar para Jesus Salvador, dizia o professor, todo entusiasmado que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus e assim podemos em todo tempo ter uma vida saudável se em nossas dores for colocada uma melodia. Deus quer que tenhamos uma vida saudável, independente das circunstâncias. É o que nos propomos a pensar no estudo desta lição. O que é vida espiritual saudável? E para nos ajudar no início desta reflexão, vamos ouvir o hino 195 do cantor cristão Vida por um Olhar.
Tópico 1. É aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. O versículo 8 do capítulo que estamos estudando diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando Pedro escreveu a epístola, os cristãos viviam a agonia que é lidar com o tempo. Isto trazia ansiedade e preocupações. O tema de Pedro era quando Jesus voltaria. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. E esse ensinamento, em especial ao momento que estamos vivendo, é mais do que atual. É necessário. Tópico A. Quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão de tempo é indiferente. Em Salmos 90, versículo 4, podemos ver que diz assim: Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Precisamos entender o sentido de tempo. Ele incorpora valores porque nos faz pensar, refletir e tomar decisões. As decisões são resultados de cada momento que vivemos. É preciso entender o que é e como é contado o tempo para nós, e compreender que o tempo para Deus é diferente do que nós enxergamos essa contagem de tempo e como ele se passa para nós. É importante também administrarmos corretamente, sabiamente o nosso tempo, principalmente neste período de pandemia, para conseguirmos vencer os desafios existentes em nossas vidas. Tópico B. Deus é o Senhor da história. Em Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 21 diz: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Todos nesse momento, né, se perguntam quanto tempo ainda irá durar a pandemia. Nós não sabemos, né? Só quem sabe disso é Deus. Mas para ele não faz diferença se foi ontem, se é hoje ou se será amanhã. Deus é o Senhor da história. Ele não determina a história, mas pode e intervém na história de acordo com os seus propósitos, que podem ser correção, instrução, repreender, né, a cada um de nós sobre o mal, né, para nos afastarmos do mal e etc. As circunstâncias da vida não devem nos estacionar nas preocupações deste tempo presente. Quando entendemos que, apesar de algumas situações que podem, né, perder até o controle, né, nós podemos vir a perder o controle de algumas situações em nossas vidas. Porém, Deus nunca perde o controle do tempo e de nossa vida. Por isso, é importante desenvolvermos a paciência e perseverança, pois o tempo de Deus é diferente do nosso. Tópico 2. Compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. O versículo 9 do capítulo de 2 de Pedro, né, o capítulo 3, diz: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro, então, trata do tema falando sobre a longanimidade divina. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo da longanimidade de Deus.
Deus é longânimo e fiel para cumprir suas promessas. Em Hebreus 10, versículo 23, diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. No tópico da letra A, diz: Deus não retarda, ou seja, Deus não trata a sua promessa com indiferença. Em Números 23, versículo 19, fala: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Lembrando aqui, né, que todas as promessas e admoestações feitas por Deus, né, para o seu povo, segundo a Bíblia, todas elas se cumpriram. Então, o mesmo Deus de ontem é o de hoje. Ele permanece fiel e mantendo a sua palavra. Se ele disse, se está escrito, certamente se cumprirá. Precisamos apenas ter a esperança, né, e a perseverança para estarmos, né, atentos e esperar que irá se concretizar essa palavra. Tópico B. Não podemos desprezar as riquezas da graça de Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, né? Então, nós não podemos realmente desprezar, né, essas riquezas da graça de Deus, porque a maior graça já foi derramada sobre nós, né? Jesus veio, né, e morreu por nós na cruz, né, para tomar para si todos os nossos pecados, porque ele é santo, né? Mas Deus, mesmo assim, né, devido à sua imensa graça e essa longanimidade que nós estamos estudando aqui, Deus, ele deu para nós o seu único filho, para que, através da sua morte e morte de cruz, ele tomasse os pecados, né, ele remisse esses pecados. Então, nós não podemos, né, desprezar, né, e através, né, de aceitação de Jesus como nosso único e legítimo Salvador, nós podemos, né, ser abençoados e recebermos essa graça de Deus, né? Essa graça Deus deu para todos, né? Mas eu só vou poder realmente usufruir dessa graça se eu aceitar Jesus como meu único e legítimo Salvador. Se eu não aceitar, aquelas pessoas que não aceitam, né, Jesus como seu Salvador, infelizmente ainda estão entregues aí nesse mundo, né, no mundo que jaz no maligno. Tópico C. Nosso Deus estende as oportunidades, estica o seu amor. Em Jeremias 29, versículo 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus, ele tem planos para todos nós, para que nós vivemos uma prosperidade, né? Tenhamos paz e tenhamos prosperidade. A ideia de Deus não é prejudicar, não é causar dano, e sim que todos se salvem. Mas para isso acontecer, nós precisamos aceitar, né, o Senhor Jesus como o nosso Salvador. Tópico D. Deus usa sua longanimidade em nosso favor para que tudo em suas mãos venham contribuir juntamente para o nosso bem. Em Romanos 8, versículo 28, fala: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todos nós fomos chamados, né, segundo o propósito de Deus. Todas as coisas que ocorrem, tanto as boas, gente, quanto as coisas também que são ruins, de certa forma, são ruins, que nos causam dor, mas no final elas contribuem para o bem. Por quê? Tudo que ocorre, mesmo as coisas que são difíceis e inoportunas, nós precisamos tirar a aprendizagem delas, né? Elas vêm para que nós cresçamos, né, na nossa fé, cresçamos na nossa perseverança,
nós cresçamos também em entendimento e em compreensão, nem que seja, gente, para a gente olhar para aquela situação e falar, bom, eu errei nesse ponto e eu não vou mais cair nesse mesmo ponto. Infelizmente, errar, né, pecar, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos pecar, nós vamos errar, porque há uma luta constante entre a carne e o espírito. Mas nós precisamos, né, estarmos atentos e fortalecidos na palavra, em oração, tendo uma intimidade com o nosso Deus, para que nós não caímos, né? Para que não venha cair nessas armadilhas que o inimigo sempre coloca, né, no nosso caminho, tá? Deus transforma nossas ansiedades e lutas em uma belíssima melodia. Tópico 3. Renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Os versículos 11 e 14 diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O apóstolo usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável. Tópico A. Santo trato. É viver de maneira diferente de quem é do mundo, com retidão e pureza. Lembrando, né, que nós vivemos, né, nesse contexto pátrio, né, terreno, mas sabendo que temos valores eternos, ou seja, nós vivemos no mundo, porém não pertencemos a ele. Tópico B. Piedade. Significa que não pode haver apatia em nossa vida. Significa oferecer a Deus o culto que ele merece. Significa ter compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, ter misericórdia. Tópico C. Sem mácula. Sem mácula significa não ter nenhuma mancha moral. Devemos ser moralmente corretos em tudo. Cristo é o alvo, o exemplo, o estímulo e também a motivação para que nos corrijamos, para poder assim representá-lo nesse mundo. Tópico D. Irrepreensíveis em paz. Significa desviar-se de fazer o mal aos outros, que não se deixa influenciar pela corrupção deste mundo. E principalmente ser um cristão obediente e temente a Deus. Ser irrepreensível não quer dizer que seremos perfeitos, que nem Jesus, mas sim que seremos cristãos que vivem sua vontade, que cumprem sua missão terrena, que demonstram Cristo para as pessoas através de seus testemunhos e que buscam diariamente ter uma intimidade com Deus. Cristãos que se arrependem dos seus pecados e se voltam para a cruz de Jesus, o seu sacrifício por nós. Precisamos viver dignamente, conforme o chamado do Senhor, com compromisso aqui, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Tópico 4. Tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. O versículo 16 diz: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação, equilibrada e rica em vitaminas e sais minerais, também a vida espiritual
precisa do alimento que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O apego à palavra com reverência, temor, leitura, meditação, estudo e obediência fazem dela, por ser viva e eficaz, nossa vida muito mais feliz. Ela nos evita a pecar, é proteção da alma e do coração. Faz-nos firmes em tempo de lutas, provações e tentações. Dá-nos robustez na fé, porque esta vem pelo ouvir a palavra. Nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor nos é contrário e perverso. É preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada com exageros emocionais e argumentos incoerentes obtidos através da errônea interpretação das Escrituras. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras, mas as Escrituras que interpretam nossas experiências de vida, sejam pessoais ou da humanidade. Pedro adverte, portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastados pelo engano fraudulento. Tópico 5. Sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. O versículo 18 diz: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã também. Crentes preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões. É a geração dos consumistas da fé, só querem consumir e nada produzir. E assim, eles continuam a propagar um erro do passado, rejeitam o conhecimento de Deus. Em Oséias 4, versículo 6 diz: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E sem o conhecimento de Deus, também podemos ser abatidos e enganados. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, apresenta a agenda do crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro menciona duas questões básicas: graça e Jesus. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus, depender cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com fartura ou escassez. Não importa. O Senhor disse para Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios 12, versículo 9, parte A. Né, o que quer dizer, né, essa parte do versículo, né, a minha graça, né, se aperfeiçoa na fraqueza? Porque quando nós estamos passando por uma dificuldade, normalmente nós ficamos mais dependentes de Deus, mais gratos, mais voltados para Ele, né, com os ouvidos mais abertos, né, mais atentos, os olhos na expectativa de ver o sobrenatural de Deus. Então é por isso que Deus disse que é na fraqueza, né, que o poder dele é aperfeiçoado, né, e que a graça de Deus nos basta. E é verdade, porque a graça de Deus é suficiente para nós. Ele sabe o que nós precisamos realmente, antes mesmo de nós, né, porque ele conhece, ele sonda o nosso interior. E ele sabe, ele vê muito além, então ele sabe o que ele pode dar a cada um de nós, né? Muitas das vezes nós pedimos coisas erradas, a própria palavra fala que nós erramos por não sabermos pedir. Então, por isso, exatamente por isso é tão necessário, né, que nós estejamos em oração,
porque a palavra também diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Então ele está ali o tempo todo para nos instruir e para interceder. Então que nós possamos estar sempre atentos à palavra de Deus, né? Sempre abertos a ouvir e sempre abertos também e dispostos a obedecer, porque não adianta a gente ter conhecimento da palavra, mas não colocar em prática, né? Não obedecer. É necessário que estejamos sempre obedientes, né? E atentos a tudo que Deus nos fala. Bom, queridos, essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe, permaneçam em Cristo e até a nossa próxima aula. Tchau!